E vamos, né? O tema é o tema que a gente tem pregamos na... Já entreguei. É o mesmo tema que nós pregamos na conferência, estamos falando, né? Gerando filhos de honra, vai ser o mesmo tema, o mesmo tópico, né? Que será pregado no Adorarte, né? E nós vamos usar as pratas da casa. Eu nem digo as pratas, eu digo os ouros da casa, né? Vai ser eu creio, há uma expectativa muito grande do que nós vamos fazer aqui no Adorarte, né? Eu quero dar continuidade ao que foi pregando. Essa mensagem, eu ia pregá-la no final, mas como tinha o fechamento e ia tomar um tempo, né? Mas eu quero usar os textos, que era o texto base, que está em Gênesis 14, né? Que fala sobre filho de honra. Mas hoje eu estarei falando sobre filho da desonra. Amém? Porque você aprendeu tanto de filho de honra, mas poucos foram os exemplos que foram dados aqui, através eu acho que o Senhor queria falar nesse momento, e cada um que veio aqui com maestria, pregou tremendamente, né, sobre filho de honra, mas hoje eu quero falar sobre filhos da desonra, e vou ver se consigo ainda fechar, falando de alguns filhos de honra, que às vezes nós precisamos buscar referências, né, mas vamos ao texto, que é o texto base. Ouvindo Abraão, Gênesis 14, já está aqui? Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. Amém? Então, aqui quando Ló tinha sido levado cativo, Abraão, ele separa aqueles 318, né? Vocês sabem que o grego usa muito esse tema, né? Os 318. Então, ele pega os 318 filhos nascidos na sua própria casa. Até quando fala isso, irmãos? Porque Abraão era um patriarca, né? Abraão foi o primeiro dos patriarcas. Então, o que ele faz? Ele separa 318 filhos dos seus servos, né? Dos seus serviçais, e leva eles para uma batalha. Amém? Eu quero te dizer uma coisa, querido. Quando os filhos honram os pais, vence a guerra junto. Amém? Juntos. E foi o que aconteceu com Abraão. Ló não era filho. Ló era um sobrinho que não deixou, nessa caminhada, gerar no coração dele ser filho. Eu posso ouvir amém? Ló era só um sobrinho que deu muito problema, que deu trabalho para Abraão, né? E aqui, quando eles saem em socorro, né, para libertar Ló, que estava cativo, Abraão separa aqueles nascidos em casa, filhos de honra, para ir para a batalha. Amém? Agora vamos lá em 1 Timóteo, logo no seu capítulo 1, que é outro texto base, 1, versículo 2. Vou ler do 1, né? E o 2 encerro. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Jesus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Repete, por gentileza, esse texto, em voz alta, toda a igreja.
essa palavra de Paulo, né, a seu filho na fé, Timóteo. Timóteo foi um filho de honra, amém, irmãos? Pode ler em voz alta. Amém. Então, aqui, amado, esses textos foram os textos que trouxemos o fundamento, a base para a conferência, né? E que também vai ser do Adorarte. Mas hoje eu quero falar sobre filho da desonra, que a gente, acho que aprendemos muito aqui o que é filho de honra, mas também precisamos saber o que é filho da desonra. Eu quero falar sobre o primeiro, que está lá em Gênesis, logo no seu capítulo 4, a partir do versículo 1. Gênesis 4, 1. É o primeiro filho da desonra. Amém? Até para você entender um princípio. Quando você desonra, e você está afirmado na palavra, você está desonrando o próprio Deus. Coabitou um homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, aqui é o primeiro caso de filho da desonra. Eu não estou contando nem de Adão, eu pulei Adão, amém? Que Adão também, quando ele desobedece, ele desonra o seu próprio pai, o seu próprio Criador, amém? Que foi o próprio Deus. Quando ele desobedece, ele desonra a Deus. Mas hoje eu quis falar de Caim. Eu pulei Adão propositalmente para entrar, né, em Caim, que por causa da desonra, ele matou seu próprio irmão. Eu digo que a desonra é um abismo que chama outro abismo. Um abismo que chama outro abismo. E foi o que aconteceu aqui. Adão é a mesma coisa, né? Quando ele desonra, o que acontece? Ele é expulso do Éden. Sai fora. Não é novela da Record não, tá, irmão? Às vezes a gente vai ficar pensando que ali é ficção. Tem muita coisa ali que não tem nada a ver. Precisa acrescentar para enxertar o texto, a novela. Amém? Então tem coisa ali que foge completamente. Até os nomes ali são fictícios, foram nomes criados, né? Mas Caim é aquele que é marcado, é o que foi marcado pela desonra. O Senhor o marcou por causa da desonra. Ele andou na terra marcado pela desonra. Por quê, apóstolo? Porque no seu próprio coração ele não quis verdadeiramente fazer a vontade do Criador, né? O Senhor ensinou, olha só, faça direito. Às vezes é para nós, né? O Senhor nos ensina tanto, vamos fazer as coisas corretas? Vamos fazer as coisas como tem que seguir? Segue o que está escrito aqui, ó. E muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Assim é com os nossos filhos, né, irmãos? Às vezes eles querem seguir os seus próprios caminhos. E a tendência, querido,
né? Honra a pai e mãe para que prolongue seus dias na terra. Na multidão de conselhos há sabedoria. Às vezes teu pai está te orientando, tua mãe está te orientando, mas você quer fazer do teu jeito. Aí tem 100% de chance de dar errado. Eu não estou falando nem 90%, não, estou falando 100% de chance de dar errado. Porque, como cristão, né, você tem a primeiro líder da tua casa, é os seus pais. E às vezes estão dentro da nossa casa desonrando nossos pais. Aqui, Caim, ele desonra os pais dele, né, que ele mata o próprio irmão, e também desonra, né, o próprio Deus. Ele desonra o próprio Deus. Deus o orienta: se você não fizer direito, eu não vou receber, eu não vou aceitar aquilo que você está fazendo. Assim é na nossa vida. Se nós fizermos as coisas direito, como tem que ser, Deus vai receber a nossa adoração. Deus vai receber o nosso louvor. Porque muitas vezes a gente olha só para esse texto como oferta. Amém? Não, eu estou falando como princípios de honra que nesse texto aqui tem. E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento. Foi uma desonra aos seus pais. Você imagina como deve ter ficado o coração de Eva e o coração de Adão pela morte de um filho. É muito mais fácil, né? A gente sabe, isso é a lei da natureza. É mais fácil um filho enterrar um pai do que um pai enterrar um filho. Eu perdi um irmão novo com 19 anos, né? Ele teve um infarto fulminante no quartel. Ele era da aeronáutica e de manhã cedo jogando bola, né? Ali na Avenida Brasil, naquele quartel da aeronáutica ali. Ele já tinha passado por, né? Já estava crescendo. Ele tinha passado por gás lacrimogênio, tinha ido, né? Marcha, tinha feito um monte de coisa. E de manhã, 8 horas, jogando bola, ele passou mal no campo e caiu. E até hoje, já vai fazer mais de 25 anos, quase 30 anos, meu pai até hoje fala assim: eu ainda sinto falta do teu irmão. Amém? Por quê? Que foi algo contrário da natureza, né? Os pais, a gente enterra e sabe que um tempo aquilo vai passar, porque a natureza permite isso. Isso é uma coisa natural. Agora, o inverso é diferente. Amém? E aqui, quando Caim mata Abel, ele está desonrando o próprio Deus. Tanto que lá em Hebreus está escrito o quê? O sangue de Abel clama. Porque aquele ato, aquele fato que foi feito, né, ficou marcado, o mundo espiritual, ficou marcado no mundo espiritual, uma atitude errada de Caim. E o Senhor já tinha orientado a ele: rapaz, se você fizer as coisas corretas, eu não vou receber. Amém ou não? Aqui, ó, versículo 7, anota aí para você nunca esquecer. Olha o que o Senhor fala com ele. Ele está falando com o próprio Deus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: quer ser filho de honra? Aprenda a dominar teus desejos. Aprenda a dominar teus desejos. Aprenda a honrar teu pai, a tua mãe. Aprenda a honrar. Filho, honra pai e mãe. Meu pai vai fazer 80 anos agora, em abril. Eu vou ver com a minha irmã, com as minhas irmãs, né? Meu pai se converteu, graças a Deus, né? Meu pai se converteu. Eu acho que, como filho, eu fui referência para ele, né? Meu pai não queria nada. Apesar que meu pai, antigamente, né, nem com negócio de macumba, ele também nunca quis nada,
né? Meu pai era meu avô, né? Fazia lá as curimbas dele e falou: não, vai ser meu filho que vai. Meu pai: eu não quero. E graças a Deus por isso, né? E hoje ele está na igreja e meu velhinho já vai fazer 80 anos, né? E eu vou falar com as minhas irmãs. Eu quero honrar meu pai, né? É um prazer de ter um pai já aqui vivo com 80, né? E está mais novo do que eu. Né? Você vê meu pai inteiro. Ele mora em Miguel Pereira, né? Tem um sítiozinho lá que ele cuida, né? Igual ele falou na pandemia, ele falou: eu já estou aqui, já antes da pandemia eu já estava aqui, e agora na pandemia ele continuou, né? Então é honrar. Eu vou honrar meu pai, né? Eu brinco com ele: pai, o senhor faz aniversário num dia tão mau, dia 1º de abril. E eu vou honrá-lo, porque não é qualquer um que chega nessa idade, né? E 80 anos saudável. Mas eu não vou honrar só meu pai no dia do aniversário dele. Eu já honro ele sempre. Só em meu procedimento, ser um filho como, né? Eu procuro dominar. Não quer dizer que eu sou santo não, amém, irmãos? É uma guerra espiritual todo dia. Eu tenho que dominar a carne. Amém? Tem que dominar a carne, porque às vezes a carne quer falar, né? Então a nossa batalha, ela é diária. Cada dia basta seu mal. Então nós vencemos todos os dias. E eu procuro todo dia. Ah, mas o senhor é pastor, o senhor é apóstolo. Independente, querido, nós somos feitos de carne também. Como diz aqui, o Senhor diz o que no texto? Convém o quê? Dominá-lo, né? Diz aqui, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele já tinha sido avisado antes para ele fazer as coisas certas, porque já estava ali algo para acontecer. O próprio Deus falou com ele. Às vezes, né, tem filho que ouve do pai e quer seguir seus próprios caminhos. Às vezes nem daqui, às vezes até da própria igreja. O pastor dá um direcionamento, orienta, né? Eu brinco com aqueles que, né, que a gente discipula direto, que nos acompanha já há muitos anos, que às vezes a gente dá uma direção, às vezes chega no gabinete, está com: eu queria fazer assim. A gente: não, faz o contrário. E graças a Deus, nesses anos que a gente tem orientado, tem dado certo, né? A gente tem, que às vezes as pessoas, né, caso exemplo de namoro, irmão, ora primeiro, que às vezes quer chegar para, né, para o pastor já com a missa pronta, já está, não, assim, rapaz, vai devagar, meninas, espera, deixa ver se Deus está no negócio. Às vezes a gente quer fazer as coisas sem direcionamento de Deus. Quando nós levantamos a mão, é Deus que passou a direcionar a tua vida. E é uma maneira de você honrar a Deus. Amém? Quando você obedece. Aqui, Caim não obedeceu. Caim quis seguir do seu próprio jeito. E por querer fazer isso, o que aconteceu? Ele matou seu próprio irmão. Eu posso ouvir amém? Seu próprio irmão. Então, amados, primeiro, filho da desonra, Caim. Amém? Que ele chegou ao extremo. Eu pulei até o caso de Adão, porque o caso de Caim foi um caso de morte. Mas tudo foi consequência do primeiro pecado, do seu pai, né? Um abismo chama outro abismo. E por causa da desonra do pai, o que aconteceu com o filho? Seguiu o mesmo propósito. Amém?
A igreja está aí ou foi arrebatada? Vamos para o segundo caso. Amém. Olha, esse aqui é muito triste também. Continua em Gênesis, vamos mais um pouquinho à frente. Vamos falar sobre dois, um filho e o neto de Noé. Aqui, Noé pronuncia a bênção e pronuncia a maldição. Por quê? Porque um dos filhos o desonrou. Eu vou repetir o que eu falei, que você que costuma escrever. Quando você desonra aqueles que estão sob a autoridade, sob a tua vida, você está desonrando o próprio Deus. Eu posso ouvir amém, irmãos? Quando você desonra aqueles que estão com autoridade sobre a tua vida, você está desonrando o próprio Deus. Eu vou mostrar a você a luz da palavra. Primeiro exemplo foi de Caim aqui, né? Primeiro foi Adão, vamos lá. Segundo, Caim. Caim, a desonra dele foi tal que o coração dele estava tão fechado que ele derramou sangue. Ele trouxe morte para dentro da sua casa. E por causa da desonra, Caim é o extremo que quando ele anda pela cidade, vamos imaginar aqui, colocar você dentro do texto. E aquele ali, Deus amaldiçoou. Ninguém podia tocar nele. Ele foi marcado pela desonra. Eu posso ouvir amém? Caim foi marcado pela desonra. Ninguém podia. Quando alguém via Caim, esse cara é filho da desonra. Estava marcado, ele teve uma marca para que ninguém o matasse. Ao mesmo tempo, ele estava marcado na sua vida toda pela desonra que ele fez ao próprio Deus e desonrou sua casa, desonrou o pai e a mãe. E por causa disso, ele foi marcado. Amém? E tudo nasceu como? Por causa de uma oferta que Deus falou: se fizeres direito, vai lá, vamos conjecturar aqui, né? Vai lá, faz de novo, pega uma oferta melhor, vai lá, pega um cordeiro, se não tiver um cordeiro, pega um bode, seja o que for, faça algo que custe, que eu vou receber. Mas ele não. Muito pelo contrário, ficou irado: não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. E o que ele fez? Ficou irado, e com inveja do irmão, e matou o irmão. Então ele trouxe morte para dentro da sua própria família. E por causa disso ele gerou desonra. Amém ou não? Vamos falar de outro, que ele desonra seu pai. Eu quero falar com os pais. Ensine seus filhos a honrar seus pais. Ensina. Porque isso é uma semente. Independente de possa estar errado ou não. Honra pai e mãe. Amém? Porque a bênção vem para você. A bênção vem para você que honrou. Cadê os filhos? Amém? Quando você honra, a bênção vem sobre a tua vida. E detalhe, sobre a geração que vai vir após você. Sobre seus filhos, sobre seus netos. Porque, repetindo, quando você honra, você está honrando a quem? O próprio Deus. Ah, apóstolo, mas ele errou, fez isso, aquilo. O problema é dele com Deus. Deus que é o juiz. Senão daqui a pouco você está dando a sentença. Ah, mas fez isso, fez aquilo. O problema é dele com Deus. Entrega na mão de Deus. E Deus é o justo juiz. Eu posso ouvir amém, irmãos? Que a gente pega muita situação, né, de filho frustrado, de várias situações. Tiver que dar perdão, libera perdão. Porque às vezes o perdão está travando a tua vida. Libera a tua vida. Quem errou, siga teu caminho. Caim seguiu o caminho dele. Amém? Seguiu o caminho dele. Mesmo marcado pela desonra, mas ele seguiu o seu caminho. Precisamos ter esse entendimento. A igreja está aí?
Pode dar um glória? Pode glorificar, irmãos. A gente sente falta aqui, né, do nosso bispo Reginaldo, só borracha. Amém? Agora aqui vamos falar sobre outro, que é filho da desonra. Tem muito mais, mas eu quis pegar alguns, né, específicos, porque a gente só fala honra, honra, filho de honra, filho de honra. Precisamos saber também as desonras. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Cadê? Não botou aqui não? Pode botar no texto. Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20. Gênesis 9, 20. Bota na NTLH, nova tradução, linguagem de hoje, que eu estou lendo aqui na corrigida. Eu quero ver numa outra versão, tá bom? Já colocou? Noé era agricultor e ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Segue. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Vamos dar uma parada aqui. Fofoqueiro. Amém? Fala para o teu irmão de longe, se você estiver perto, em família, pode falar perto. Fala assim, fofoca é desonra. Amém? O pai dele estava numa situação, estava bêbado, estava nu, né? Mas era o pai dele. Quantos estão entendendo? Errou? Errou. Amém? Mas ele vendo aquela situação, em vez de, não, vou lá socorrer meu pai, eu amo meu pai, vou lá cobri-lo. Não, ele vê o pai nu e saiu espalhando a notícia. Ele fez igual a mulher samaritana quando teve encontro com Jesus, né? Foi lá, espalhou, e olha lá, papai está peladão lá, ó. Foi assim mesmo que ele fez. Amém? Olha a consequência da desonra, vocês vão ver aqui. Continua. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos, fofoqueiro, filho do cão. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre seus próprios ombros e foram andando de costa, amém? De costa, e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu, amém? E, até para vocês entenderem, porque naquela época era cultural, tá bom, irmãos? Ele estava dentro da sua própria barraca, ele tinha bebido, ele não fez mal a ninguém, ou a sua alegria, alguma coisa, o seu erro, a sua fraqueza na bebida, ele fez com que, mas ele não fez mal nenhum. O filho vendo aquilo, poxa, eu vou honrar meu pai, até porque ele só estava ali porque Noé foi obediente, amém ou não? Aquele filho só conseguiu ver o pai nu, porque o pai cumpriu um propósito, amém? Cumpriu um direcionamento de Deus. O pai, Deus achou graça nele, mas aquilo ali foi um momento dele de vulnerabilidade, ele errou. Eu posso ouvir amém, irmãos? Então, o filho, ao invés de tentar ajudá-lo, amém? Não, quis desonrar o pai. Quis desonrar. E por causa disso, olha a consequência, vamos lá. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre seus próprios ombros, foram andando de costa e com a capa cobriram seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso, olhando para o lado. Segue. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, depois da ressaca é por minha conta, tá, irmão? Ressaca de vinho é horrível, né? Soube de que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, seu filho.
Quem desonrou? O pai. A maldição vem sobre quem? Filho. Irmãos, é porque isso já é uma outra mensagem. Essa maldição aqui que Noé liberou sobre a vida desse filho, irmãos, ela vai até Nirode. Depois eu ministro essa mensagem, eu já preguei, não sei se alguém já lembra. Eu preguei já essa mensagem lá na sede, e já preguei acho que na Primavera 1 também. Até onde foi essa maldição aqui? Uma palavra liberada sobre o pai liberou sobre o filho. Perdão, liberou sobre o neto. Você imagina? Ué, apóstolo, por que não liberou sobre o filho? Pior do que um avô liberar uma maldição sobre o neto? Vê quando Jacó libera a bênção sobre Efraim, né? Sobre os filhos de José. Essa bênção está até hoje. A bênção de Jacó sobre os filhos de José, ela prevalece até os dias de hoje. Essa maldição aqui, ela chegou à 4ª geração. Você imagina, para o pai, né? Para Canaã ele já estava, vamos botar que já estava velho, para Cã. Mas liberou a maldição sobre o filho, sobre o neto, que viria maldição sobre o bisneto, que viria maldição sobre o tataraneto. Amém? E essa maldição daqui, ela teve por baixo, vou falar para vocês, 4 gerações. Tudo por causa de quê? Por causa de desonra. Cã, ao invés de ver o pai, ajudar o pai, não, ele desonrou. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, querido, às vezes, por causa do princípio da desonra, os seus filhos serão atingidos. Amém? Então, entenda, cadê os filhos, os pais aqui? Amém? Existe a bênção e existe a maldição. Eu falei, quando Jacó abençoou os filhos de José, até hoje, os filhos de José são abençoados. Agora que quando Noé libera a maldição, irmãos, só teve problemático na geração de Canaã, de Cã. Cã e Canaã. Só dor de cabeça, irmãos. Eu vou dizer para vocês, filhos do cão, era filhos do cão mesmo. Amém? Continua. Ele será escravo do quê? Dos seus irmãos. E um escravo miserável. Tu imagina, irmãos? Olha a palavra liberada. De quem? Noé. Amém? Libera sobre a vida do neto. Apóstolo, por que ele não liberou, não foi o pai? Se liberasse só na vida do pai, querido, acabava ali. Mas quando ele libera sobre a vida do neto, ele quer dizer assim, ó, eu estou amaldiçoando a tua geração. Olha o peso. Por que, apóstolo? Fruto da desonra. Porque às vezes quando fala aqui, nenhum tema que a gente coloca aqui na igreja, ele nasce por acaso, irmãos. Primeiro, tudo nasce no coração de Deus. Quando fala gerando filhos de honra, é para que essa geração seja uma geração diferente. Amém? Essa geração está sendo ensinada a ser filhos de honra. E eu precisava trazer os filhos da desonra para ver o peso que tem ser filho da desonra. Amém? Eu estou dando um caso, né? Outro que ficou marcado. Canaã. Ele será escravo dos seus irmãos. Um escravo miserável. Segue, deixa eu ver na versão aqui na nova tradução. Despertando Noé do seu vinho, soube-lhe que fizera o filho mais moço. A mesma coisa, disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus... Não, na minha versão está até diferente, olha só. Seja servo dos servos. Amém? Seja servo
dos servos. Ele não ia ser nem, ele ia ser servo dos servos. Você imagina o peso, irmãos, para isso? Apóstolo, o que o senhor está querendo dizer? Ele ia ser servo dos empregados. Amém? Ele não era servo dos tios, dos avós, não. Ele ia ser servo dos empregados. Para quem era neto, tu imagina dizer em qualquer lugar, eu sou neto de Noé, naquela época, ou sou filho de Noé, era uma honra ou não era? Amém ou não? Era o que começou uma geração. Deus escolheu, Deus separou. A igreja está aí? Agora, Canaã não. Maldito você vai ser. Maldito. Tu vai ser servo dos servos. Então ele ia servir aos empregados. Ele ia cuidar dos empregados. Fala, triste, né? Triste, mas foi a realidade dele. Aí continua. Seja servo dos seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, né? Ou escravo. Engrandeça Deus a Jefé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, ele recebe uma maldição. Por quê? Por ser filho da desonra. Vocês estão entendendo, amados? Começou a entender de outra maneira o tema nosso, gerando filhos de honra? Porque o filho da desonra, ele é maldito, por onde ele estiver, por onde ele andar. É outro aqui que também estava, por onde ele andava, né? Porque se já tinha dois fofoqueiros, já tinha um fofoqueiro ali, tu imagina isso como vazou naquela época. E Noé amaldiçoou Canaã. Amaldiçoou. E aquilo foi a sequência. Eu vou ver se consigo dar continuidade depois nessa mensagem, para ver até onde foi, para trazer para vocês, né, essa maldição. Nirodes é um descendente deles. A igreja está aí? Quando eles constroem Babel, de quem era a geração de Babel? A geração de Babel foi descendente de Cã e de Canaã. Tem algumas versões que está Cão, né? Eu digo que é filho do Cão. Amém? Podemos prosseguir? Então falei sobre o segundo caso. Amém? Segundo caso. Primeiro foi quem? Caim. Marcado sobre a terra, ser maldito. Segundo, Canaã. Segundo filho da desonra. Então, amados, até para você dizer assim, eu tenho referências. O que é certo, o que é errado. A gente só faz errado quando a gente quer. Tá? Repetindo, poderia falar de muito mais casos, mas eu não quero me alongar, quero falar de casos específicos que tenham conteúdo para você entender que por trás de honra existe princípios de Deus. E quando desonra, Deus está fora. Cadê os filhos que estão aí? Amém? Quer viver muito? Honra pai e mãe. Pai, ensina seus filhos o que é honra. Porque às vezes se você não teve esse princípio, você está aprendendo. Deus perdoa o tempo da ignorância. Que às vezes o pai não sabe o que é honra. Amém? Não sabe. Mas aqui você tem sido ensinado através da palavra. E nada como estar lendo a Bíblia. A Bíblia nos ensina princípios. Podemos?
aqui, ó, depois, se você seguir a sequência aqui, né? Eu vou rapidinho, vou dar só uma entradinha, que eu não vou pregar sobre eles, não. Gênesis capítulo 10, versículo 15. Olha aqui, ó. Olha a maldição até onde foi. Eu vou dar rápido, só quero dar uma pincelada para você entender. Gênesis 10, 15. Canaã foi pai dos filhos de Sidom, né? Vou ler na minha versão aqui, no versículo 15. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Aete. E olha quem mais ele gerou. Continua. De Canaã também descende os Jebuseus, os amorreus, os gigazeus, continua? Os heveus, os arquitas e os sineus. Só gente boa. Amém ou não? Todos esses, a Bíblia fala que eram inimigos de Deus. Amém? Aí continua, vou continuar lendo para vocês mais um pouquinho. Paramos no 17, né? 18. Os arvedeus, os emareus, os amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus, que foi inimigo do povo judeu, os cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sidom, Gomorra, Ademar, Zeboim, até Laza. São estes os filhos de quem? De Cã, segundo suas famílias, segundo... Ah, tá. Entendeu, gente? Olha até onde foi essa maldição. Mas depois, que eu não quero entrar aqui, senão que é uma outra mensagem. Por causa de quê? Por causa de uma simples fofoca. Amém? Por causa de falar demais. Eu sempre falo aqui, irmãos. Deus te deu 2 ouvidos, amém? E uma boca. Isso é um sinal, fala menos e ouve mais. Amém, irmão? Por ser falador, olha a consequência que deu aí. Isso chega até Babel. Tudo por causa de não honrar o pai. Pô, meu pai está nu, meu pai está no erro. Eu vou tentar acertá-lo. Eu não vou julgá-lo, porque o julgamento pertence ao Senhor. A igreja está aí? Quem julga é Deus. Libera a tua vida, irmão. Não fica se ajuntando na roda dos escarnecedores. E os irmãos foram espertos. Não, o pai está lá assim, não, vou lá honrar o pai. Vou de costa. Não viu a nudez do pai. A igreja está aí? Segue-se um pouquinho. Vou falar de outro. Vou ver se eu consigo falar rápido aqui, porque a hora voa. Deixa eu pular alguns aqui. Abre lá em Juízes. Juízes, capítulo 13. Esse aqui é outro também, filho da desonra. Tinha tudo para ser uma bênção. Tinha tudo para ser uma bênção. Mas ele começa a desonrar dentro da sua própria casa. Tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Tinha tudo para ser, uma referência, tipificando o próprio Cristo. Mas ele entra no princípio da desonra. Vou falar do seu nascimento para você ver. Ele era
resposta de oração. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aqui para você entender, ó. Filisteus era a geração de quem? De Canaã. Está aqui, ó, estamos aqui, em Sansão, em Juízes. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Ele seria nazireu. Amém? Porquanto o menino será nazireu, consagrado a quem? Consagrado a quem? De sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, amados, quando Sansão nasce, ele nasce com um propósito do próprio Deus. O próprio Deus, né, quando libera sobre aquela família, falou: ó, vai nascer um filho. E ele vai nascer com um propósito. O propósito é libertar essa nação, tirar esta nação. Só que Sansão procurou seus próprios caminhos. Ele não honrou seu pai, ele não honrou sua mãe, porque ele faz as suas próprias escolhas. E pega essa daí, irmãos, eu já falo isso há muitos anos. As nossas escolhas, ela determina o nosso futuro. Jovens, vou repetir, as nossas escolhas, elas determinam o nosso futuro. Qual era o propósito de Deus na vida de Sansão? Ser um libertador. Amém? E detalhe, ele foi um escolhido pelo próprio Deus. O ventre da sua mãe, né, foi separado para quê? Ela era estéril, para que ela desse à luz a um libertador, assim como foi Moisés. Ele seria um libertador, mas no seu coração ele quis fazer o que ele queria. E detalhe, aquele que seria o libertador, ele morre como um palhaço. Amém? Mas vamos passo a passo, para a gente chegar lá, que eu quero pregar sobre os 4 que eu escolhi. Paramos no versículo: porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus, como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Eu digo até melhor aqui, fazendo uma correção. Ele nem nascido tinha. Amém? Mas Deus já liberou a palavra de quem ele seria, né? Nazireu, desde o dia do seu nascimento, ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Continua. Então, a mulher, né, foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremendo. Não lhe perguntei de onde ele era, e nem me disse o seu nome. Vou pular um pouquinho, para a gente ganhar tempo. Versículo 8. Então, Manoá, o que ele fez? O pai dele era referência. Amém ou não? Então, Manoá orou ao Senhor, dizendo: ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer.
O que o pai dele foi fazer? Foi buscar direção com quem? Com Deus. Então eu pergunto, tinha referência dentro de casa? Tinha. E excelente referência. Amém? Mas também não quer dar, que às vezes, mas eu não tenho referência de casa, eu faço coisa errada. Querido, não tem nada a ver, é a tua escolha. Mesmo que não tenha, querido, você serve a um Deus vivo. Amém? Não fica buscando, que às vezes a gente procura desculpa porque eu fiz coisas erradas. Não, é tua escolha. A escolha é tua. Ainda mais depois que passa a ser, adolescente, jovem, você já começa a ter entendimento, querido. Se eu te der uma raposinha, tu rasga? Cadê? Rasga a raposinha? Perdão. É tudo a mesma coisa. É lobo, te der um lobo, você rasga um lobo-guará? Rasga? Vou dar aquela novinha, tem gente que ainda nem viu, né? Mas te dou um lobo-guará, o que você faz? Então, se tu não rasga, tu não é maluco. Tu sabe as coisas certas ou erradas. Amém ou não? Vamos botar que dou 100 é o quê? A garopa, né? Te dou uma garopa, vamos dizer que 200 é muito. Mas te dou, irmão, 50 tu não está rasgando, nem 10. Né? Nem 2, aí, ó, tá vendo? Vocês foram de mais fé do que eu. Até 2 não rasga. Como é que na hora de dizer assim, não, você teve uma escolha de rasgar ou não? Assim é na tua vida, querido. Você escolhe ou não. Né? Amém ou não? Aí tem coisas, eu falo muito que essa adolescência, tem coisas que eles gostam de ser, eu vou assumir minhas coisas, mas quando o calo aperta, eles querem ser criança. Isso acontecia só lá em casa. É ou não, irmão? Queria, não, eu falo grosso aí, ó, ao bigode. Aí quando o calo apertava, amém? Só lá em casa é que acontecia essas coisas. Amém? Então, Sansão aqui, ele já era um predestinado, diante do próprio Deus, a ser um libertador, a ser alguém que Deus já tinha colocado um propósito. Ele nasceu com um propósito. Então, Manoá orou a Deus e disse, Senhor meu, rogo-te, homem de Deus, que envia e venha outra vez e ensine o que devemos fazer com o menino. O que aconteceu? Versículo 9. Deus fez o quê? O que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher, quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Continua. Então ela correu depressa o lugar onde ele estava e disse, o homem que falou comigo outro dia apareceu. Continua. Manoá se levantou e seguiu a mulher, e foi até onde estava um homem e perguntou, você é o homem que falou com a minha mulher? Respondeu, sim. Respondeu ele. Então Manoá disse, quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? E o que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu, a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, Não vai tomar nem vinho, nem cerveja, e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia o que aquele era um anjo do Senhor, e disse, por favor, não vá embora ainda, espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Aqui, Manoá sabia o que era honra, tá, irmãos? Ele tinha um princípio de honra dentro da casa dele. Primeiro o que ele fez? Ele foi orar ao Senhor. Ele foi buscar no Senhor uma direção. Às vezes nós queremos tomar nossas atitudes sem buscar Deus. Aí entramos em furada. Espera que nós vamos cozinhar um cabrito para você.
se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-o como uma oferta ao Senhor. Manoá diz: qual é o seu nome? Nós precisamos saber para prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Vamos pular um pouquinho, senão a gente vai perder muito tempo. Então, amados, Sansão tinha boa referência dentro de casa. Eu posso ouvir amém? Boas não, excelentes referências. Mas ele faz a sua própria escolha quando ele cresce. E o momento que ele é confrontado pelos seus pais é na hora quando ele vai se casar. Vamos pular para o 14? Eu acho muito interessante esse capítulo 14, que diz assim, ó: desceu Sansão a Tina, vendo em Tina, né, uma das filhas dos... Primeiro que ele não poderia casar. Irmãos, ele estava com restrição de comida. Estava com restrição de comida. Restrição de bebida. Ele ia casar com um inimigo? Com aquelas filhas do cão? Amém ou não? Deus já tinha orientado seus pais como seria a vida dele. Mas no coração dele tinha as suas próprias escolhas. Deus nos dá o livre-arbítrio, tá, irmãos? A escolha é nossa. Ninguém serve a Deus obrigado. Eu sirvo a Deus por amor. Amém, irmãos? Eu também posso não servir. A escolha é minha. Cadê a igreja? Está aí? Eu sirvo por gratidão. Eu sirvo porque eu amo. Amém? Esse aqui, diferente de muitos, ele já nasce escolhido. Deus já tinha um propósito na vida dele, mas ele teve a sua própria escolha. Ele quis fazer do jeito dele, da maneira dele. Diferente de quem? Do seu pai, que até no seu nascimento orou, foi buscar a direção de Deus. Vou buscar uma direção de Deus, se é verdade, se é isso mesmo. Podemos prosseguir mais um pouquinho? Então, desceu Sansão. Irmãos, quando a gente está fora do propósito de Deus, a gente desce. Desceu Jonas no barco, Amém? Versículo 3. Versículo 2. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher, vocês, das filhas, tomai, ou algumas versões, por esposa. Não, eu quero essa aí, eu estou apaixonado. Aquele famoso, eu amo ela. Amém, irmão? Eu amo ela, eu quero comer moela. Eu estou apaixonado, meu coração bateu mais forte. E detalhe, irmãos, era problema. Amém? Ela não era nada mais, nada menos do que uma filha de Filisteu. Mas o coração dele falou mais alto, amém ou não? Aí eu vou fazer uma pergunta que poucos aqui sabem. O que a Bíblia diz sobre coração? O coração é o quê? Tá. Mas Sansão, um escolhido, um cheio do Espírito, homem de Deus, separado antes do próprio nascimento, ele quis fazer a sua própria escolha contra os seus pais. Olha o que seus pais dizem para ele. Continua. Mães, porém, entretanto, mãe, seu pai e a sua, fizeram o quê?
Ah, por que você foi procurar uma mulher? Será que você não podia achar uma mulher no meio dos nossos, ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto, eu amo ela, é com ela que eu vou casar. Arrumou um par de chifre. Por que, apóstolo? Desobedeceu o pai, irmão. Foi a escolha dele. Ele escolheu ser. Ele não tem direito à escolha? Os pais não avisaram? E aqui começa a derrota dele. A derrota de Sansão, a caída de Sansão, começa com essa escolha. Começou aonde, apóstolo? Desobedecer às ordens dos pais. Quando ele não obedece o direcionamento dos pais, irmãos, era um escolhido, cheio do Espírito Santo, amém? Homem de Deus, escolhido pelo próprio Deus, antes do ventre, disse: ó, você vai dar luz a um nazireu, ele tem um propósito, esse teu filho vai nascer com um propósito. Eu quero dizer para os pais só pode fazer orientar, a escolha deles, irmãos, e às vezes paga-se um alto preço pelas nossas escolhas erradas. E Sansão começa a cair aqui. Ele começou a cair aonde? Quando ele não deu ouvido aos pais. Lê de novo, irmão, pode ler a igreja em voz alta. Mas seu pai... Olha como é que eu falei no início o quê? Um abismo. Um abismo chama outro abismo, né? Ele não se deu por satisfeito, não, irmãos. Eu acho que depois do que aquilo que aconteceu, Deus ainda teve misericórdia com ele. Amém? Deus ainda teve, ele estava debaixo da misericórdia. Agora, olha aqui no capítulo 16, no versículo 1. Depois de tudo que tinha acontecido, depois de ter, né, a situação dele, olha o que acontece no capítulo 16. Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu o quê? Uma prostituta, que foi o que levou ao final a sua própria morte, que foi Dalila. E ele, como é que o coração dele? Eu estou apaixonado por ela. Eu quero ela. E o pai falando, e os pais falando, ó, falou para a primeira, não vai dar certo. Aí um abismo foi chamando, um erro chamando outro erro. Aquele que era escolhido, aquele que era separado, aquele que foi profetizado, ele fez as suas próprias escolhas. E por causa das suas próprias escolhas erradas, a consequência foi grande. Continua. E o povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar o quê? O amanhecer. Então nós o matamos. Continua. Mas Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade. Olha, ainda estava no manto, hein? Né? Com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte.
que está na frente da cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão irmãos, será que ele não aprendeu com os erros dele? Irmão, já tinha errado lá atrás. Que Deus falou, isso é julgo desigual, através dos seus pais. Será que aqui em Israel não tem mulher bonita? Amém ou não? Será que nas filhas do nosso povo não tem? No meio das hebreias não tem uma mulher bonita? Não, mas eu quero aquela de lá, ela que enche meu coração. Escolha dele. E aí começa a sequência de versículo 4. Depois disto, aconteceu que afeiçoou-se uma mulher, do vale de Serec, o qual chamava Dalila. Versículo 5. Então, vocês, leem em voz alta. Foram falar com ela. E eles disseram assim: amarrar e deixar sem. Se você fizer isso, outra traição de Sansão. A mulher que ele ficou apaixonado, o traiu. O vendeu, ele foi vendido. Amém? Enquanto ela não conseguiu fazer aquilo, ela foi tentando até tirar a força de Sansão. Ele apaixonado, deslumbrado, desonrando seus pais, desonrando sua mãe, seus pais, seu pai e sua mãe, começa a cair em decadência. Ai, ai. Versículo, vamos pular para o 16, lá para o versículo 23. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram, e ofereceram o quê? Ao Deus de Dagom, para se alegrar. E dizia: nosso Deus nos entregou nosso inimigo. Vendo o povo, irmãos, presta atenção, teve uma festa lá no arraial dos filisteus por causa dele. Teve uma festa quando ele cai, que ele perde as forças, porque era inimigo. Amém? Ele era inimigo. E o que acontece? Eu pergunto a vocês, por que aconteceu isso com Sansão? Fala, por causa da sua própria escolha. Por causa da sua própria escolha. A sua própria escolha o levou à morte. E Deus ainda teve misericórdia dele. Que no último momento, lá no versículo 30, do capítulo 16, e disse: morra eu com... sobre todas as outras pessoas, e assim Sansão amém. Por causa de quê? O pessoal estava sendo homenageando, virou festa na cidade. Olha lá, o trouxa. Olha lá, o que desonrou o pai e a mãe. Olha o resultado. Fizeram festa por causa dele. Virou um palhaço. Que se alegrou, diz que a cidade se alegrou. Tu imagina, Sansão já era, acabou. Aquele que Deus tinha um projeto, aquele que Deus tinha um propósito, aquele no qual Deus escolheu antes de nascer. Amém, irmão? Antes do ventre,
Deus já tinha liberado uma palavra profética sobre a vida dele. Mas ele fez a sua própria escolha. Deus falou, quer fazer? Faça do teu jeito. E morre ele. Senhor, misericórdia, deixa pelo menos no final fazer aquilo, aí já era, irmão. A escolha dele fez com que a morte viesse sobre a sua vida. Nem sobre a sua casa, veio sobre a sua vida. E Sansão não teve filho, amém? Acabou. Por quê, apóstolo? Porque ele escolheu desonrar. Primeiro, quando eu falei, desonra quem primeiro? Depois a Deus. Primeiro Deus, né? Vamos botar na ordem certa. Desonrou primeiro Deus. Depois, seus pais. E qual foi o resultado? Fala, morreu. Amém? Os outros foram marcados. E trouxe maldição para a sua própria vida. Apóstolo, o que o senhor quer dizer com essa pregação toda? Eu quero dizer para você, querido, que a desonra, ela traz maldição para a sua vida. Eu ia falar de Geazim, né, que também foi outro que foi marcado, mas vai virar vigília. Amém? Outro, que ele desonra seu líder, quando é falado, ele vai lá por trás do seu líder, né, e pega aquilo que ele não tinha sido autorizado a pegar, de Naamã. Que Eliseu não quis nada, mas ele vai por trás, de porta travessa, como dizia minha mãe, e pode me dar aquilo que o senhor falou que ia dar para o meu líder, traidor. Aí o que aconteceu com ele? Ficou o quê? Leproso. Ficou leproso por causa do quê? Desonrou o líder. Amém? Ninguém mandou ele fazer aquilo. Ele tinha tudo para ser sucessor de Eliseu. E foi marcado por lepra. Acabou. Amém? E do último, o jovem rico. Amém? Jesus fala com ele, vá, o quê? E vende tudo e me segue. O que diz o texto? Que caiu seu semblante. Por quê? Porque Deus falou para ele vender tudo, ele estava preso aos bens materiais. Deus falou, vá, vende tudo e me segue. Eu vou te honrar. Como eu falei até pregando hoje de manhã, não aqui, não sei se eu falei aqui, eu falei na Santa Cruz, falei aqui, ele poderia ser um dos apóstolos. Ele foi o quê? Somente o jovem rico. Amém? Mas teve um que desonrou e teve uma oportunidade. Porque o texto diz, caiu ele em si. Amém? Caiu ele em si, que foi o filho pródigo. Quando ele teve um entendimento, eu estou fazendo besteira, poderia estar bem com meu pai, mas eu desonrei meu pai. Ele desonra o pai quando ele antecipa a herança, pai, me dá o que é meu. Isso era a maior desonra que tinha na época. Era quando o filho antecipava, até hoje, tá, irmãos? Até hoje. Isso é desonra, tá? Quando o filho antecipa a herança ou pede a herança de um pai vivo. Até porque ele não fez nada para que tivesse aquilo. Amém? Se os pais partirem, amém. Mas pegar a herança de pai vivo é desonra. A igreja está aí? E o que ele faz? Ele desonra, gasta tudo que o pai deu, se mistura com os porcos, não tem direito nem de comer a comida dos porcos. Quantos estão entendendo, irmãos? Como a desonra, eu falei, acho que não falei aqui não, né? Um abismo chama outro abismo. A desonra.
Ele desonrou o pai. Como é que ele acabou? Fala, no chiqueiro. Sansão acabou o quê? Morto. O filho pródigo? Aonde? No chiqueiro. Caim. O outro que eu falei? Cã. Canaã e Cã. Amém? A descendência foi desonrosa. Alguém entendeu, irmãos? O que é o resultado da desonra? Agora você entendeu porque filhos de honra, Deus está querendo filhos de honra? O interessante do filho, né? Isso é Deus dizendo, eu tenho uma oportunidade para essa geração. O filho pródigo, Deus deu uma oportunidade. Caiu o quê? Ele caiu em si. Poxa, os filhos do meu pai comem melhor, tem coisas que eu não estou tendo aqui. Por quê? Porque eu desonrei meu pai. Eu desonrei meus pais. Eu antecipei a minha herança. Por causa disso, eu estou pagando um alto preço. Eu não tenho direito nem a comer lavagem. Você sabe o que é isso, irmãos? Não tem direito nem a comer lavagem. Isso é para os filhos da desonra. Aí eu pergunto, queremos escolher, qual é a nossa escolha? Filho da honra ou filho da desonra? Amém? Então vamos ficar de pé. Essa mensagem, a conferência continuou hoje, tá? Que essa mensagem eu pregaria na conferência. Mas eu não ia ter tempo para pregar. Eu honrei o Pablo, o apóstolo Pablo, para que ele fechasse, que foi aquele fechamento bonito. A honra precede a honra. Cadê o pessoal do louvor? Já está aí? Honra precede a honra. Pessoal do louvor, está aí, está vivo? Estão pegando Uber? Amém. Vamos orar, amados. Vamos orar e vamos clamar nesta hora, para que Deus nos dê sabedoria e entendimento, para que nós possamos ser filhos da honra. Você que está me ouvindo aí, pela internet, essa mensagem ela vai seguir por muitos anos. E essa mensagem ela vai ficar para a vida toda. Aprenda a ser filho da honra. Porque a desonra é um abismo que chama outro abismo na tua vida. Às vezes, gerações após você pode ser desonrada por causa de uma atitude que você toma hoje. Mas, assim como o filho pródigo, aleluia. Feche teus olhos e vamos orar. E vamos profetizar sobre a nossa geração, sobre os nossos filhos. Sobre os filhos dos nossos filhos. E se há alguém aqui nesta noite, que entrou aqui, que está vivendo um período de desonra, eu quero te chamar aqui na frente. Depois eu vou orar por vocês. Nesse momento que a gente vai estar adorando aqui. Feche teus olhos. Você pode fazer o caminho de volta. Assim como o filho pródigo entendeu.
Há alguém aqui nesta noite que estava afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que está vivendo desonra? Pai, aqui está a tua igreja. Aqui estão os teus filhos, Pai. Estão teus filhos aqui hoje. Eu creio que essa palavra foi semente lançada em solo fértil. E ela vai dar fruto no seu devido tempo. Eu creio que eles tiveram entendimento que o Senhor quis falar com ele hoje. Pai, toca no coração dos teus filhos, para que eles possam aprender a ser filhos da honra, filhos de honra. Esses que estão nos assistindo também na TV, que eles possam aprender a honrá-lo, Pai, com as suas atitudes. Repreenda todas as escolhas erradas. Repreenda toda escolha errada. Aos filhos dos filhos, a geração que vai vir, que possa aprender a começar a honrar primeiro a Deus e honrar os pais. Que essa palavra seja semente lançada em solo fértil. E que, assim como aquele filho pródigo, agora pode botar filho pródigo, amém? Aquele filho pródigo, que entendeu, que caiu em si, que ele estava errado, que ele tinha feito escolhas erradas, que ele desonrou o pai, e ele volta, e o pai o honra, dá a ele autoridade, prepara para ele uma festa. Quantos querem serem filhos de honra aqui? Que assim seja na vida de vocês, que assim seja na vida da tua família, em nome de Jesus. Pode soltar, solta aí. Eu decido crer Que estás a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar, mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me amas, foi eu quem decidi partir, mas eu decido crer que está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem.
Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu vou voltar, o Abba está a me esperar. Eu vou voltar, o Abba está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Eu vou voltar, o Abba está a me esperar. Eu vou voltar, o Abba está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Vou fazer pela última vez e vou encerrar com esse louvor. Há alguém aqui nesta noite que estava afastado ou que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu quero que onde você estiver, só levante a mão. Se há alguém aqui nesta noite. E nós vamos encerrar com esse louvor. Ah lá, uma ali levantou a mão, a filha da Leide. Depois eu vou fazer o apelo com ela. Amém? Que o amor de Deus, a graça infinita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa encher a vida de cada um de vocês. E todos que crê, digam.